E aí galera, vamos para mais uma aula de genética. Hoje nós vamos ver as alterações estruturais nos nossos genes, nos nossos cromossomos, que resultam em algumas mutações, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós vamos entender é um conceito básico. Olha só, esses erros na estrutura ocorrem geralmente por conta de mudanças que ocorrem na mitose de forma que não deveria acontecer, ocasionando esses erros, entendeu? E pode ocorrer também por causa da radiação, que mudam a morfologia ou o número de cromossomos, beleza? Os tipos de alterações que nós vamos entender agora são alterações cromossômicas do tipo estrutural, que podem ser a deleção, a duplicação, a inversão ou a translocação. Olha só, a primeira ali, que é a deleção, parte do gene é perdido, ou seja, por causa da radiação, por causa de um erro na mitose, parte desse gene simplesmente deixa de existir. Na parte da duplicação, um segmento do cromossomo é duplicado e resulta na cópia desses genes. Agora, na inversão, ocorre um giro de 180 graus nos genes, tá? E altera essa ordem. Então vamos supor, se você tinha lá ATCG, você teria o oposto disso, fazendo uma proteína totalmente o contrário, né? Ou seja, inutilizando essa proteína. Agora, no caso da translocação, é quando um segmento de cromossomo se move até outro, só que tem um porém, ele não é homólogo. Então, isso é uma alteração cromossômica do tipo translocação. Algumas mutações gênicas podem ocorrer fazendo com que mude os efeitos fenotípicos, fazendo a perda de função dessa proteína ou o ganho de função dessa proteína. Bom, alguns ganhos de função, eles podem ser benéficos ou maléficos. Em 90% dos casos, bom, estou chutando esse número, né, mas é só para vocês entenderem o quão raro é um ganho de função que seja benéfico. Na maioria dos casos, vai ser maléfico esse ganho de função, resultando num erro, né, um erro genético. Já as modificações pontuais, elas modificam um local específico do gene, podendo gerar a substituição de um par de bases nitrogenadas, a inserção ou duplicação de bases. Nesse exemplo que eu trouxe, por exemplo, aqui nós teríamos um código genético. Esse código genético resultaria no RNA mensageiro. O RNA mensageiro resultaria na proteína glutamato, que permite que a sua hemácia tenha o formato padrão. Agora, quando ocorre uma mutação, olha só, o A se tornou em U, ele vai formar uma proteína diferente, que é a valina, fazendo com que você tenha a mutação da anemia falciforme. Então, nesse caso, você teve a substituição, né, de uma base, que causou uma modificação total na proteína. E quando ocorre essa substituição entre as bases nitrogenadas, nós podemos chamar elas de transições e transversões. Olha, nós temos dois tipos de bases nitrogenadas, as purinas e as pirimidinas, certo? Olha só, quando ocorre uma mudança entre purina e purina, é chamada de transições. Por exemplo, era para ter um A e na verdade tem um G. Então isso é uma transição. Agora, no caso das transversões, é quando muda uma purina para uma pirimidina. Ou pode ser assim também, né? Tanto faz. E também ocorre uma transição quando uma pirimidina troca por uma pirimidina. Ou seja, vamos resumir então. Purina com purina, transições. Pirimidina com pirimidina, transversões. Beleza? Existe também um tipo de modificação que é a modificação teutoméricas. Bom, o que acontece nesse caso? É um fenômeno da química, né, que as moléculas podem existir em mais de uma forma, tá bom? As moléculas que mais se mudam nesses casos são os átomos de hidrogênio. Eles trocam de posição, gerando uma oscilação química. E aí, quando acontece isso, olha só, por exemplo, aqui, olha,
era um amino, né? E se tornou em imino por causa do deslocamento dos prótons e a mudança na posição do hidrogênio. Aqui, olha, tinha uma timina ceto, opa, desculpa aí, e uma timina enol. Você pode perceber aqui, ó. Ai, o trem fica aparecendo quando eu clico. E uma timina enol. Pera aí, só um minuto. Galera, eu tive que fazer um corte porque, tipo assim, a barrinha aqui simplesmente não queria sair. Bom, mas quando ocorre esse deslocamento de prótons, afeta o emparelhamento das bases. E isso cria uma modificação tautomérica. Entenderam? E isso gera as mutações porque muda a polaridade das moléculas e das ligações de hidrogênio, e aí elas não conseguem se ligar da forma que deveria e gera as mutações gênicas. Porque se vocês se lembram, né, o nosso DNA ele é formado por essas bases nitrogenadas. E se elas não estão conectadas da forma correta, com certeza vai ter erros nos processos seguintes. Existe também mutações por mudanças de matriz de leitura. Ela ocorre quando ocorre uma deleção ou uma inserção de um par de bases. Aqui, ó, no primeiro exemplo, ocorreu uma deleção de uma amina, tá? Aqui deveria ter uma amina, não tem. E aqui teve um acréscimo de uma amina. E esses acréscimos ou deleções afetam totalmente a formação da proteína, gerando mutações por matriz de leitura. Existem também mutações que geram condições muito específicas. Uma delas é a acondroplasia, que é basicamente o nanismo. Nós vamos explicar agora. Bom, vamos lá. A acondroplasia, ela é uma condição genética que afeta o crescimento. Óbvio, né? Todo mundo sabe que os anões, né, são pessoas menores, pequenas. Mas não só isso, tá? Eles apresentam uma cabeça e testa proeminente. O tronco tem um tamanho, entre aspas, normal em proporção ao corpo. E só tem um porém, eles têm braços e pernas curtos, beleza? Essa condição ela é causada por um gene, uma mutação no gene FGFR3, tá? Localizado no cromossomo 4. Então, quando ocorre essa mutação nesse gene, o FGFR3, ocorre uma falta de crescimento nos ossos e nas cartilagens. E isso ocorre principalmente nos ossos longos. Esse gene, quando ocorre uma mutação, ele inibe o crescimento dos ossos. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que geneticamente a acondroplasia é uma condição autossômica dominante, o que significa que ela é uma cópia, né, do gene mutado e ele é herdado dos pais. Então, ou seja, se um dos pais carregar esse gene por ele ser dominante, basta uma cópia desse gene e essa doença vai se expressar no indivíduo. Então é uma questão de probabilidade. Por exemplo, se uma pessoa tiver esse gene, ou ser mesmo sofrer dessa condição, né, de acondroplasia, e tiver um filho com uma pessoa que não tenha, a criança vai ter 50% de chance de herdar essa mutação. Só que, como esse gene, o FGFR3, ele é meio, entre aspas, ele é um pouco estável, a maioria das pessoas que apresenta essa acondroplasia não herdou dos pais. E foi simplesmente uma mutação que ocorreu, né? Ocorreu de forma espontânea no momento da concepção da criança. Olha só, agora vamos falar sobre a distrofia miotônica, que também é uma doença genética que afeta principalmente os músculos e pode afetar diversos órgãos e sistemas no corpo. E existem dois tipos. A DM1, ou seja, distrofia miotônica tipo 1, e a DM2, distrofia miotônica tipo 2. Todas as duas são mutações que ocorrem em genes, porém em genes diferentes, mas elas apresentam características semelhantes e por isso nós vamos estudar as duas no mesmo momento. Vamos começar então pela DM1, distrofia miotônica tipo 1. Ela é causada por uma mutação no gene DMPK, que é o gene que produz a proteína quinase, tá? Localizado no cromossomo 19.
Essa mutação, ela envolve a expansão repetida de 3 nucleotídeos, o C, o T e o G, que nessa região normalmente não existe muitas repetições disso. Mas quando ocorre essa mutação, a repetição expande muito. E por ser muito instável essa mutação, ela tende a piorar com a continuidade das gerações. O que resulta num sintoma chamado antecipação, que faz com que cada vez mais cedo as crianças, né, que tiverem essa mutação herdada vão sofrer as consequências muito próximas. Por exemplo, olha só, aqui ó, nós temos uma criança com 2 anos, ela aparentemente está normal. Com 2 anos ela começa a apresentar alguns traços já, olha. Com 15 ela está totalmente inabilitada de andar e com a distrofia bem avançada. Já a distrofia miotônica tipo 2, ou seja, a DM2, ela é causada pela expansão repetida de 4 nucleotídeos, o CCTG. E esses nucleotídeos, né, estão no gene CNBP, tá? E fica localizado no cromossomo 3. E nesse gene deveria existir mesmo esses nucleotídeos, mas eles ficam se repetindo, muitas vezes e causa essa anomalia. Porém, a distrofia miotônica tipo 2, ela não possui aquele fenômeno de antecipação que eu expliquei. E outra coisa, ela apresenta em um grau menos forte. Olha só, aqui ó, tem uma representação. Você vê que a criança tem realmente, com o passar dos anos, apresenta esses sinais de dismorfia, mas não tão grave quanto a primeira aqui, ó, que a gente vê. A mutação nesses genes, em ambos os genes, leva à produção de um RNA tóxico, entre aspas. E por apresentar essa criação de RNAs tóxicos, ele envolve a desregulação de várias proteínas essenciais para o funcionamento muscular nos tecidos, levando aos sintomas da doença, entendeu? Então ele afeta todo o corpo. E aqui ó, tem uma representação de como é um bíceps normal e um bíceps com dismorfia muscular. Tá vendo que o ventre dele é todo reduzido? Outra coisa, a distrofia miotônica tem como padrão uma herança autossômica dominante, igual a outra que a gente tinha visto agora. Isso significa, né, que mesmo que exista apenas uma cópia do gene mutado, herdada pelos pais, ele já é suficiente para causar a doença. Se fosse recessivo, precisaria de 2 cópias, né? Então, ou seja, se um dos pais tem uma mutação, mesmo não apresentando a doença, se um deles tem a mutação, há 50% de chance de transmitir a condição para o filho. E no caso da dismorfia miotônica tipo 1, vai acontecer o fenômeno da antecipação. A cada geração que for passando, que tiver essa condição, os sintomas vão piorando e aparecendo cada vez mais perto da idade. Com 2 anos, essa criança aqui já teria apresentado os sintomas. Bom, eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se te ajudou, você deixa seu like e se inscreva. Valeu!